operação, por mais que se chame da Lava Jato, por mais que ela possa ter relação com outros casos da Lava Jato, ela corre com foro de prerrogativa de função. O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele é denunciado pela Procuradoria-Geral da República e responde uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. Diferente de outros casos em que aquilo tinha sido conduzido por aquele consórcio do Ministério Público junto com o juízo da 13ª Vara de Curitiba. Então, não causa qualquer estranhamento se nós entendermos o que faz parte do quê. Mas, como todo mundo chama tudo isso de Lava Jato, pode causar um estranhamento. Mas a Lava Jato é muito grande. Muita gente na Lava Jato continua condenado. Já cumpriu muita gente na Lava Jato cumpriu pena. E já, inclusive, já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes. O Selfie, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso. E tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos. Então, não é que... Eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves. Abusos colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. Fica uma impressão de que o Collor virou o bode expiatório da Lava Jato, porque todo mundo se salvou na Lava Jato, num movimento capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, um revisionismo do Palácio do Planalto do governo Lula III, e o Collor que vai acabar indo pra prisão, mas eu queria sua leitura com toda a liberdade para divergir dessa ideia. Olha, Caio, eu realmente não interpreto dessa forma. Tem decisões que anularam partes da Operação Lava Jato, mas tem muita gente cumprindo pena. A gente falar que houve um grande desmonte talvez de operações relacionadas a pessoas notórias, e a mais notória seria o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua ação penal anulada por dois motivos, inclusive, por uma questão de competência territorial e por uma questão de parcialidade do juiz. Foi considerado suspeito. O que houve foi um desmonte daquele consórcio de Curitiba entre Ministério Público e juiz. Isso, de fato, acabou. Inclusive com a extinção da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, porque ela se mostrou extremamente problemática. O ministro Gilmar Mendes sempre frisa isso. A Vaza Jato, aquelas mensagens que foram capturadas pela Operação Spoofing, mostra o quão promíscuo era aquela relação e o quanto uma investigação legítima tinha sido utilizada para o direcionamento político, o direcionamento para a captura de determinadas pessoas de determinado aspecto ideológico. Isso ficou documentado. Isso existiu. E isso levou à anulação, por óbvio, das ações em relação ao presidente Lula. Algumas ações penais foram contaminadas por suspeição, foram contaminadas por quebra de cadeia de custódia de prova, outras não, que é o caso do ex-presidente Collor. Então, eu não vejo como tem aqui uma posição distinta, como se o Collor fosse colocado aí como um bode expiatório, diferente de todos, só ele sobrou, ou talvez como uma reparação histórica pelo caso do PC Farias.